Olá! No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que eu recebo com frequência. Flora, posso usar creatina e whey protein no meu processo de emagrecimento? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. No mundo dos suplementos existem muitas conversas por aí, né? Muita promessa, mas poucos são aqueles que de fato fazem diferença na vida das pessoas que não são atletas. Entenda por atleta aquela pessoa que vive como atleta. Ou seja, se você treina 1-2 horas ao dia, você não é atleta. Lamento te informar. Mas vamos lá. Os suplementos, eles devem ser utilizados como a cereja do bolo, ou seja, quando a base da tua alimentação já está saudável, quando você já treina de uma forma constante, aí sim a suplementação pode te auxiliar. Mas existem 2 suplementos que eu gosto muito e que eles até podem ser utilizados por pessoas que ainda não treinam, porque eles vão melhorar alguns pontos. E são eles creatina e whey protein. Primeiro, eu quero te explicar o que é a creatina. Ela é um metabólito composto por 3 aminoácidos. Quais são esses 3 aminoácidos? Metionina, arginina e glicina. A creatina é produzida no metabolismo intermediário pelo fígado e em menor quantidade pelo pâncreas e no rim. No organismo, ela é armazenada nas grandes fibras musculares e também em menor quantidade lá no nosso cérebro. Por isso, hoje, alguns estudos sugerem que a creatina tem um papel como neuroprotetor e para algumas pessoas que sofrem de depressão, ela também pode ser um aliado no tratamento dessa doença. E o que ela faz? De forma bem simplificada, ela aumenta a energia dentro da célula. Como consequência disso, se eu tenho mais energia, eu consigo ter um rendimento melhor quando eu faço atividade física. Além disso, eu também tenho uma melhor recuperação daquele músculo que foi utilizado lá na atividade física. Ou seja, sabe aquela queimação, quando a gente está lá treinando e daí dói e a gente não consegue mais repetir nenhuma série? Essa queimação, a creatina ajuda a retardar, ou seja, eu vou conseguir fazer mais execuções, colocar mais peso ali no meu aparelho e vou ter uma recuperação mais acelerada daquele músculo. Por isso que quando a pessoa está em um processo de emagrecimento, fazendo lá déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias, para essa pessoa usar creatina quando ela está treinando pode ajudar muito para que ela consiga melhorar o rendimento na atividade física. Afinal de contas, quando eu estou comendo menos, ou seja, em déficit calórico, via de regra, boa parte das pessoas acabam perdendo um pouco desse rendimento ali no treino. Além disso, existem alguns estudos que usam a creatina para diminuir os impactos negativos da privação de sono. Ou seja, aquela pessoa quando ela tem uma noite ruim ali de sono ou que ela trabalha de madrugada, ela consegue usar a creatina e ter mais energia para fazer as tarefas dela do dia a dia. E Flora, sobre a retenção, que muita gente fala que quando usa creatina fica com retenção, com inchaço. Essa retenção é natural, por quê? Porque a creatina vai colocar água lá dentro da célula muscular, porém é uma diferença muito pequena. A maioria das pessoas vai ter retenção por outros motivos. O uso de anticoncepcional, uma alimentação que está muito rica em açúcares e farináceos, carboidratos mais simples, não está bebendo água de forma suficiente, então quando eu uso creatina é importante que eu consuma muita água. Então são outros fatores que normalmente vão estar associados a essa retenção hídrica. Não existe nenhuma evidência científica na literatura que vá falar que a creatina faz mal para os rins. Então você pode tomar de forma bem tranquila, a não ser que, claro, você já tenha alguma doença renal, aí sim você precisa
ir no nutricionista, no médico, para avaliar individualmente essa sua necessidade. Com relação ao modo de utilizar, não existe muita regra para isso. O que se fala é que a creatina ela é melhor absorvida quando ela está sendo utilizada junto com alguma fonte de carboidrato. Então, aqui no consultório, normalmente eu prescrevo para o meu paciente consumir logo depois de alguma refeição. Via de regra, a quantidade de creatina de 5 gramas já é suficiente para boa parte das pessoas. A suplementação deve ser mantida por pelo menos 3 a 4 meses e a gente precisa utilizar todos os dias, mesmo em dias que eu não treino. Não adianta só tomar 3 vezes na semana, precisa tomar todos os dias certinho a quantidade prescrita pelo teu nutricionista e fazer aí o uso 3 a 4 meses pelo menos. E só por curiosidade, Flora, se eu quiser consumir 5 gramas de creatina através de alimento, você vai precisar consumir 1 quilo de carne vermelha. Por isso que a creatina acaba sendo uma melhor opção para suplementar do que consumir essa quantidade através da alimentação. Era isso que tinha para falar sobre a creatina. E sobre o whey protein, eu não vou me estender e explicar muito o que ele é, porque eu já fiz um vídeo aqui detalhado que eu vou deixar na descrição para você entender o que é de fato o whey protein, mas ele também pode te auxiliar na questão do emagrecimento. Muita gente acredita que o whey protein só pode ser utilizado por pessoas que querem ganhar massa muscular, mas isso não é verdade. Ele pode sim ser utilizado dentro dos processos de emagrecimento, porque quando a gente consome proteína, a gente melhora a nossa saciedade. No emagrecimento, o whey protein ele é visto como um coadjuvante que pode levar a uma redução na ingestão de alimentos mais calóricos. Por quê? Porque ele diminui a fome e eleva a saciedade. Ou seja, alguns estudos mostram que, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele precisa consumir um volume muito grande de alimentos ali no almoço e no jantar, quando ele toma um shake de whey protein uns 30 minutos antes ali da refeição, ele tende a comer muito menos, a ficar mais saciado com uma quantidade menor de alimentos. Além disso, quando a gente utiliza o whey protein, por exemplo, num lanche da tarde, com fruta, com castanha, eu também tenho mais saciedade nessa refeição, porque muita gente nesses lanches intermediários acaba consumindo só fontes de carboidrato. Como consequência disso, eu sinto muita fome e daí quando eu vou fazer uma refeição maior, eu como de forma muito exagerada. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar na descrição, onde eu falo sobre a importância do consumo de proteína para quem quer emagrecer. Eram essas as informações que eu tinha para te dar sobre whey protein, creatina e emagrecimento. Então fica aqui que eu uso bastante essa estratégia aqui com os meus pacientes em processos de emagrecimento. Me conta aqui embaixo se você já usou creatina, se funcionou para você, o que você sentiu, se você usa o whey, e encaminha esse vídeo para quem também tem essa dúvida.